pessoal, meu nome é Marco Schneider, eu sou pesquisador titular do IBICT. O IBICT é o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Eu sou também professor associado da Universidade Federal Fluminense, que é a UF, onde eu sou professor de jornalismo e do programa de pós-graduação em mídia e cotidiano. No IBICT, eu também sou professor do programa de pós-graduação em Ciência da Informação, ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, em convênio com o IBICT. Começou na época do meu TCC, eu acho. Eu fiz uma faculdade um pouco mais tarde, comecei a faculdade, eu podia ter começado com 17 anos, mas eu só comecei com 25, porque eu tentei fazer outras coisas na vida. Eu toco guitarra, violão, eu canto, eu escrevia poesia, eu escrevia literatura, eu mexi com teatro, eu tentei um monte de coisa. E aí eu gostava disso tudo, mas era difícil pagar as contas com essas coisas. Às vezes dava, às vezes não. Eu comecei a fazer a faculdade, eu fazia de letras, acabei fazendo jornalismo, depois mudei para produção editorial, porque eu queria trabalhar com isso, com editoras, livros e tal. Eu fui fazendo a faculdade, algumas matérias você gosta mais, outras menos, mas na hora de fazer o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, aí foi o momento que eu mais gostei. Porque eu na época estava gravando um CD com a minha banda e me disseram que eu podia fazer o quê? Sobre o que eu faço então? Pode falar sobre a música, sobre o CD, sobre o que você está fazendo. Que dentro da comunicação social, dentro da produção editorial, aí eu fiz uma pesquisa sobre o mercado alternativo de música no Rio de Janeiro, uma pesquisa teórica sobre a indústria cultural, sobre como é que funciona a rádio, televisão, essas coisas, né? E aí, quando você vê a sua história assim na escola, depois que faz faculdade, depois que tem oportunidade de fazer mestrado, doutorado, você descobre que cada vez mais você tem mais autonomia. Quando você é criança, na escola tem um monte de disciplina que você tem que fazer e pronto. Faculdade você já tem mais ou menos a opção de escolher que faculdade você vai fazer, né? E depois na pesquisa você começa a ter mais autonomia, você escolhe o que estudar. Você estuda aquilo que te interessa, aquilo que você gosta. Isso para mim foi uma descoberta muito importante. Lá para cá já tem bastante tempo, uns 20 e poucos anos, e eu fiz um mestrado, eu fiz um doutorado, eu fiz um pós-doutorado, estudei um monte de coisa, e atualmente eu tenho pesquisado fake news, desinformação, que são, na verdade, né, as pessoas, sempre teve gente querendo enganar os outros para se dar bem. E só que com as novas tecnologias surgiram novas formas de enganar os outros para se dar bem. E é disso que se trata. Ninguém quer ser feito de otário, ninguém quer ser passado para trás, ninguém quer ser feito de mané, né? A ciência da informação exatamente pensa, se preocupa com a informação, mas não só com a informação, como ela se organiza, como ela se classifica, como é que você facilita o acesso a ela, como é que você vai distinguir o que é uma informação relevante de uma que não é relevante para atender a necessidade de uma pessoa. Porque, na verdade, ninguém sabe tudo, né? O que você faz quando você não sabe uma coisa que você não sabe e precisa saber? Você pergunta para quem sabe. Mas como é que você vai saber quem é que sabe? Como é que você vai saber em quem que você confia, deve confiar ou não? Então, a ciência da informação é uma ciência que trabalha para ajudar a responder essas perguntas. Eu acho que isso é super importante para auxiliar as pessoas a conseguirem obter a informação que elas precisam, e às vezes elas nem sabem que precisam. De muitas maneiras, né? Porque, vamos imaginar, antigamente não tinha nem rádio, nem televisão, nem nada disso. As pessoas se informavam conversando umas com as outras. Elas viam as coisas e contavam as histórias. Depois com jornal, com livro, com tudo mais, você começa a ler coisas que aconteceram longe de você no espaço e no tempo, né? Coisas do passado, coisas distantes. Você vai acreditar ou não naquilo, vai depender da reputação daqueles autores, da reputação daqueles jornais. Depois com o rádio, com a televisão, a mesma coisa, né? Você vai ter gente, a profissão do jornalista enquanto uma pessoa é pedreiro, está construindo um prédio, outra está dirigindo o carro, outra está no campo plantando, outra está dando aula, o jornalista está passando o dia dele entrevistando as pessoas para publicar assuntos que são do interesse, deveriam ser do interesse de todo mundo. Se ele for sério, se o jornal onde ele trabalha for sério, essas informações serão fidedignas, corretas e
vão municiar as pessoas de informações que elas precisam para se orientar na vida, né? Para saber o que está acontecendo no mundo fora da rotina delas. Elas não estão preparadas, a maioria das pessoas não está preparada para isso. A maioria das pessoas está bastante vulnerável, é inocente, acha que é esperta, mas é inocente e cai num monte de golpe. Desde golpe de roubo de cartão até golpe de político, de acreditar em quem não devia acreditar. E as coisas mais loucas, extravagantes, estapafúrdias, esdrúxulas, esquisitas, circulam com gente falando muito sério, né, como se fosse verdade. Então tem um monte de ator, de pilantra, ator no mau sentido, né, não é ator profissional. É gente que mente e usa muitos recursos tecnológicos para a mentira parecer verdade. E as pessoas têm que se ligar, elas têm que, antigamente se falava assim, quando eu era criança, falava assim, cadê o desconfiômetro? Para você acionar o desconfiômetro, para não ser tão inocente, não acreditar em qualquer coisa que ouve, que você vê. Então está faltando o desconfiômetro. Hoje em dia as pessoas estão precisando aprender a desconfiar mais, mas desconfiar com critério, não é desconfiar de todo mundo e de tudo. Tem gente que você tem que confiar. Como é que você vai saber em quem confiar, em quem não confiar? Quando, sobre tal assunto, né? Às vezes uma pessoa entende muito de uma coisa, você confia nela naquilo, mas ela não entende de outra. E às vezes ela é metida a entender de tudo. Tem gente que fala do que não sabe, com muita certeza, com muita convicção. A gente tem que ficar mais esperto, as pessoas têm que ficar mais espertas. A palavra censura tem um peso muito grande, né, pelo passado do Brasil, passado da ditadura. A censura proibia expressões artísticas, criativas. A censura proibia que o jornalismo falasse a verdade sobre o que estava acontecendo. Isso ninguém quer. Mas ser contra a censura não significa autorizar, por exemplo, as pessoas a ficarem enganando as outras. Por exemplo, se eu for te vender um remédio falso, te dizendo que vai curar, eu não posso fazer isso. Eu ser proibido de te enganar vendendo um remédio falso não é censura. É uma regra de convívio social de que as pessoas não podem fazer mal às outras para ganhar dinheiro. Eu ser proibido de fazer isso não é censura. Em certo sentido eu estou sendo censurado, mas é uma censura para o bem coletivo. Então a minha liberdade individual de enganar os outros, ela vai ser limitada em prol do bem coletivo de não ser enganado. Então existe um negócio que se chama liberdade individual, existe também a liberdade coletiva. As pessoas têm a liberdade, precisam ter a liberdade de não serem passados para trás por façantes, bandidos, um pouco nesse sentido que a coisa vai, né? Porque o contrário da regulação não é a liberdade, é a terra de ninguém, é a terra sem lei. E na terra de ninguém, na terra de sem lei, predomina a lei do mais forte. A lei do covarde, a lei do enganador. Né? Então o negócio é você coibir as fraudes, as falcatruas, as calúnias. Não é qualquer uma, né? São as fraudes, as falcatruas, as calúnias que provocam mal para muita gente, que tem a ver com discriminação, que tem a ver com saúde pública, que tem a ver com mentiras eleitorais. Para ganhar a eleição, o cara conta um monte de mentira do adversário e de si mesmo e usa um monte de tecnologia para enganar os outros. Isso sim deve ser censurado, assim como a gente deve censurar uma criança quando se comporta mal, quando vai bater no amiguinho, você vai censurá-la. Não faça isso, isso está errado. Né? Agora, quem é que tem o direito de censurar nesse sentido mais amplo? Não é censurar a liberdade de dizer a verdade. Não é de censurar a liberdade de criação artística, é censurar o hábito de mentir deliberadamente, provocando danos irreversíveis para muita gente, em benefício próprio. Né? Agora, quem que vai fazer isso? Quem que vai fazer isso é a sociedade organizada, democrática, através de leis, através de conselhos, através de investigação, né? E não nenhum indivíduo isolado que vai ser o dono da verdade. Eu costumo repetir isso, que eu também sou professor de ética jornalística. E para mim, entre vários outros, os 3 princípios básicos da ética jornalística são a defesa da liberdade de expressão, o compromisso com a objetividade e o interesse público. Que nem tem um tripé aqui que mantém essa caminha de pé, para a coisa funcionar direito, a prática jornalística tem que estar erguida sobre esse tripé ético. Se ficar muito só dos pés, a liberdade de expressão, independente da objetividade,
deixa de ser jornalismo, vira ficção. O cara pode inventar qualquer coisa. Não pode. Ele tem um compromisso com a verdade histórica, com a verdade factual, que às vezes é complexa, que é sujeita a interpretações, opiniões e análises, mas não é outra coisa. É a verdade factual, tem que ser desvendada. Mas isso é um problema, digamos assim, isso é uma obrigação ética dos jornalistas. Eu acho que essa mesma ideia deveria valer para as redes sociais, mas não para você, por exemplo. Se você quiser pregar uma peça numa amiga, num amigo, fazer uma piada de sacanagem, só para zoar, não tem nada contra isso, não tem nada de errado, não é isso. Não é uma censura na vida privada das pessoas, nas brincadeiras ou na expressão artística, mas nas grandes questões de saúde pública, nas grandes questões de política, nas grandes questões de perseguição a minorias e coisas assim. Não é o indivíduo que está falando com o outro. Empresas ou indivíduos financiados que recorrem a esquemas armados de falcatrua para se beneficiar, prejudicando muita gente. Esse tipo de coisa que tem. Bom, e as redes sociais, enquanto isso, as redes sociais digitais, as plataformas ganham muito dinheiro com isso. Não se pode ganhar dinheiro com falcatrua que prejudica os outros. Isso não é censura, no sentido que se diz ser contra a liberdade de expressão, entendeu? É coibir no mundo digital o que já se coíbe fora dele. Né? Golpe do vigário, enganar os outros. Só que no mundo digital tudo funciona mais rápido, as pessoas, às vezes é difícil de identificar quem está por trás, né? Às vezes a pessoa está até fora do país, tem altos esquemas e às vezes você não pode depois reverter o mal que já foi feito. Então há que se prevenir isso. Está se tentando achar as maneiras, é complicado, mas é necessário. Regular não é censurar, é botar ordem na casa para que possa existir, que a liberdade coletiva seja preservada. Você tem dois caminhos, basicamente, né? Eu acho que os dois são complementares, não são excludentes, não. Um é a chamada divulgação científica, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui agora, jornalismo científico, que é o quê? É você traduzir o que foi feito numa linguagem mais técnica dentro das universidades para a linguagem compreensível, para mais gente. Resumindo, né? Isso é uma coisa importante. Mas vem cá, por que na universidade falam aquela linguagem técnica? Porque às vezes precisa. Porque as coisas têm um nome. E quando você não conhece aquelas coisas, aquela linguagem, pode parecer que ela é muito difícil, mas às vezes não é que ela é difícil, é que você que não conhece. Se eu for falar com um físico, eu não vou entender o que ele está falando, mas não é porque ele está querendo ser difícil. Porque aquela é a linguagem necessária para ele fazer o que está fazendo. E na universidade, às vezes a gente fala difícil porque o mundo é difícil. A gente está falando de coisas difíceis. Não é a linguagem que é difícil, é o mundo que é complicado mesmo, não é? Então você traduzir para mais gente é um caminho, mas o melhor caminho para mim é trazer todo mundo para a universidade. É ensinar essa língua para todo mundo. Se todo mundo pudesse falar essa língua, entender essas técnicas, eu acho que seria melhor para todo mundo. Então é tanto aproximar os estudos, né, que a gente faz aqui de geral do povo, mas é também formar o povo para que o povo seja um povo de professores, de estudiosos, de gente culta. Eu acho que o jornalismo talvez tenha se tornado mais importante do que nunca é forte de se dizer, né? Mas ele está ganhando uma nova importância, porque a checagem, por exemplo, da apuração dos fatos e a produção de informação confiável é o trabalho dos jornalistas. E numa linguagem compreensível para muita gente. E nesse mundo da desinformação, essa atividade é importantíssima. Agora, o modelo de negócios do jornalismo está sendo bastante prejudicado, né? O jornalismo comercial, lidando com as plataformas digitais desreguladas, sai perdendo. Elas são enormes. Por mais que no Brasil você tenha empresas poderosas como a Globo, ela é muito pequena perto do Google. Sem ir muito longe, há que se regular e tem que obrigar a pagar e pronto. Não tem, e não pode tirar. É de interesse público, tem que se manter. Tem que ter alguma lei que esteja acima dos interesses de negócio das empresas. Leis que favoreçam o interesse da população em geral, acima do direito da empresa. O direito da empresa não pode se sobrepor ao direito da população. A liberdade do empresário de ganhar dinheiro não pode se sobrepor
à saúde pública, ao direito à informação qualificada por parte da população. Isso exige legislação. E quanto ao jornalismo, tem que se pensar, o jornalismo pode se pensar em formas alternativas de jornalismo, né? Na União Europeia, nos debates sobre regulação e desinformação, disse que é fundamental que se invista dinheiro no jornalismo, no bom jornalismo plural. Então pode-se pensar a comunicação pública, por exemplo, né? Você tem no Brasil, na Constituição, a ideia de que a comunicação deve ficar num tripé. Um pé comercial, um pé estatal e um pé pública. Na prática, quase tudo comercial, pouquinho estatal e quase nada pública. O que seria pública? Seria, em primeiro lugar, sem fins lucrativos, ou seja, não seria uma atividade empresarial, mas também não seria estatal, no sentido que o jornalismo não seria o porta-voz do governo de plantão. Seria pública porque teria financiamento público, mas autonomia em relação ao governo. A EBC é um pouco assim. Deviam ter leis que protegessem aquela entidade pública da ingerência do governo de plantão. Então ela seria financiada publicamente, digamos como impostos, parte do lucro das empresas privadas. Tem muitas maneiras de se pensar nisso. Assinaturas, né? E quem decidiria o tipo de jornalismo? Um comitê de jornalistas, representantes da sociedade civil, da academia e talvez até do governo, né? Então tem que se pensar maneiras de financiar a atividade jornalística que não seja apenas o jornalismo comercial tentando viver de publicidade e de assinatura, porque nesse sentido ele acaba perdendo mesmo para as plataformas digitais e ele fica em cima do muro de uma péssima maneira, né? O diferencial dele é produzir informação de qualidade, ele tem que investir nisso. Se isso está deixando de ser um bom negócio, pior que os negócios, que se invente um jornalismo público, etc. E outros modelos que viabilizem a sobrevivência, a vida digna do profissional da imprensa para produzir bom jornalismo, que é cada vez mais necessário, como eu disse no início, diante de tanta falcatrua.